Então, boa noite, pessoal. Hoje estamos de rostos familiares, né? Mais uma vez, é uma grande satisfação de tê-los aqui na nossa BAD. Um tema que está tão em voga, né? E tão ávido por respostas e questionamentos e perguntas. Espero e tenho certeza que hoje nós vamos sair daqui com mais conhecimento. O André Junqueira, vou ler a qualificação dele para vocês, apesar de que é a primeira e número 1, um professor da BAD, no FEI. Precisa? Precisa. Então, André Luiz Junqueira, que vai falar hoje sobre o impacto do novo CPC nas ações de cobrança de cotas condominiais, é autor do livro Condomínios, Direitos e Deveres, pós-graduado em Direito Civil e Empresarial pela Universidade Veiga de Almeida, MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em negociação pela Universidade de Harvard, professor da BAD, do nosso NUFEI, da Escola Superior de Advocacia e da OAB, Secov e ABAME também. Atuou como consultor jurídico da Comissão de Direito Imobiliário da OAB, membro da Associação Brasileira de Advogados de Mercado Imobiliário, ABAME, colunista do site O Síndico Net e Universo Condomínio. Marcelo. Bem, boa noite a todos. Obrigado, André, pela presença. Eu tenho um olhar um pouco mais pessimista que a doutora Débora. A doutora Débora falou que vai todo mundo sair daqui esclarecido com relação a esse impacto do novo CPC sobre ações condominiais. Acho que vamos sair daqui com mais dúvidas ainda, não tem a menor dúvida disso, né? Um pouquinho menos dúvidas, mas que polêmicas ainda brotarão da palestra de hoje, eu não tenho a menor dúvida disso. Depois, até nos debates, eu já adiantei com o André problemas que a gente está vivendo, até com o próprio judiciário, na interpretação desse novo CPC, quando a gente distribui ações de cobrança. Não sei se alguém já está passando por isso, mas já lá na empresa já passamos já com 3 problemas, já no ingresso da ação, na discussão, qual é o rito que deve ser utilizado nesse momento. Enfim, acho que o momento é bem profícuo para a gente começar a discutir esse tema. É um tema que a mídia adotou, né, como sendo um dos mais importantes da renovação do atual CPC. Entrevistas foram dadas, algumas informações um pouco não muito técnicas foram transmitidas para a população brasileira, para a sociedade. Síndicos ficaram em polvorosa, achando que finalmente a tocha olímpica chegou aos condomínios, né? A medalha de ouro tão esperada foi finalmente dada aos condomínios, e aí, com isso, os advogados, coitados, eles é que são os atletas que vão ter que conquistar o índice olímpico para conseguir essa almejada medalha de ouro, né? E nem todos estão ainda com tanta, talvez, otimistas assim para conseguir esse índice olímpico. Então, é o primeiro debate sobre esse assunto, né? Evidentemente que nós convidamos o André, que é a pessoa balizada para isso, conhece, atua no setor há mais de uma década, né, André? Então, conhece os meandros, as arguras, que é lidar com ações condominiais. Então, uma pessoa, né, não mais qualificada que este não tem para poder traçar para a gente essas primeiras considerações com relação ao impacto do CPC nas ações condominiais. Tem uma surpresa. Ao final da apresentação e, evidentemente, dos debates, para quem ainda estiver vivo, né, nós vamos sortear um livro do André, e o livro será isso, desse livro, e, evidentemente, o contemplado ou a contemplada será aquele que estiver presente no momento do sorteio. Então, portanto, a gente espera que vocês aproveitem esse encontro, anotem, evidentemente, as indagações que brotarão durante a apresentação do André, para a gente poder fazer um debate, um debate valoroso ao final da palestra, ok? André, muito obrigado, né, o microfone, e estamos todos ouvintes. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito gentis as palavras, né, presidente Débora, o professor Marcelo Borges. Espero que eu não os faça se arrependerem do convite, trazendo aqui bobagens ou devaneios de alguém que estuda, que pode ter chegado à loucura depois de estudar tanto e de realmente tentar assimilar e contornar todos os temores que nós temos
com esse assunto, que é, não tenho dúvida, a maior necessidade, a maior preocupação dos nossos clientes, condôminos, sejam eles devedores de cota, sejam eles síndicos, sejam os condôminos que pagam por aquele que não paga, e, por consequência, todos nós que, de alguma forma ou outra, somos afetados com isso, seja porque somos advogados e temos que resolver, seja porque somos colaboradores de administradoras de imóveis e temos que resolver, e o ordenamento jurídico nos traz esse presente, não vou dizer uma bomba, mas eu vou dizer um presente, e vou tentar aqui traçar algumas palavras, alguns comentários, exatamente estimulando de vocês os questionamentos, as dúvidas, críticas até do que eu vou falar, para a gente ver qual que será a linha de ação, linha de conduta nossa, na hora de orientar os nossos clientes para produzir os elementos essenciais para a gente tomar uma ou outra medida processual que chegue ao êxito, que é o que todos nós esperamos. E, para deixar bem objetiva essa palestra, porque também não adianta, por mais que nós advogados adoremos a doutrina, o processo civil, não adianta nada a gente só ficar no meio, sem atingir o fim. Então, eu separei aqui 4 tópicos que, na verdade, eu vou tentar responder quanto às inovações que o Código de Processo Civil trouxe. O que ele inova, o que ele realmente gera impacto no tempo, na formação da relação processual, e a questão da licitação e legitimidade passiva. Legitimidade passiva é o réu, é quem vai ser processado. A efetividade do procedimento e o custo desse procedimento. O que vai acontecer agora com a alteração? A gente vai pagar mais, vai demorar mais, vai demorar menos, eu vou ter mais chance de perder? Isso que eu vou tentar responder. Era uma vez a lei de 64, a lei 4591, que aqui eu reproduzo os artigos. Há muito se discute se ela está revogada ou não, mas o entendimento que predomina é que ela não está revogada totalmente, ela continua vigendo naquilo que ela não afeta o Código Civil, a gente vai falar do Código de Processo Civil, e aqui eu trago a reprodução dos artigos 12 e 21, que falavam que cabia ao síndico cobrar as contribuições pela via executiva. E no artigo 21, também, mais a cobrança das multas por infração, também pela via executiva. Infelizmente, o que aconteceu? Essa inovação legislativa na época de 1964, que foi idealizada pelo, provavelmente, um grande civilista daquele século, que era o Caio Mário, que foi autor do anteprojeto de lei que gerou a 4591, fez com que, se o condomínio tem condições de constituir o seu débito, ele tem legitimidade para fazê-lo, ele consegue dar certeza a esse débito e liquidez, então ele pode cobrar pela via executiva. Infelizmente, algo que é raro no nosso legislativo, o Congresso Nacional não se entende. O Congresso Nacional, ele faz, cada um dos nossos representantes, eles trabalham projetos de leis quase que individualmente. E não houve usando até a expressão que a Cláudia Lima Marques adora, não houve um diálogo entre os projetos, de forma que o Código de Processo Civil de 73, o Código Buzaide, ele estipulou que a cobrança de qualquer tipo de crédito decorrente do condomínio deveria seguir o rito sumário, que era o artigo 275, inciso 2, do já revogado Código de Processo Civil. Isso fez com que o que a lei especial de condomínios tratava da matéria, tendo em vista que, em matéria processual, e como em matéria processual se mencionava especificamente o condomínio, o entendimento que se predominou até agora, até o mês passado, até esse ano, foi de que o condomínio não poderia utilizar a via executiva para cobrar os seus débitos, ou cobrar multa, ou qualquer crédito dele. O 275, ele deixava claro que a cobrança de quaisquer quantias devidas ao condomínio. Então, isso incluiria também multas por infração.
e eu teria que respeitar o rito sumário. A novidade agora, e é o tema principal aqui da nossa conversa, é que o novo Código de Processo Civil, publicado o ano passado e em vigor desde 18 de março, ele trouxe, na verdade, ele resgatou a ideia anterior, de que eu tenho um título executivo extrajudicial quando o condomínio consegue comprovar documentalmente, por documentos, com a convenção ou atas de assembleia, as contribuições ordinárias e extraordinárias. Vou passar sobre vários aspectos dessa questão, mas de início eu faço uma analogia, uma comparação com os títulos de crédito. E por que isso? Porque a primeira pergunta que eu tento aqui, eu mesmo formulo e estou tentando responder é: que documentos eu preciso para instruir essa ação de execução? Ok, se não é mais o rito sumário que nós usamos, ele é diferente, ele agora é ação de execução, e eu ainda vou falar se é mais interessante usar a ação de execução ou outras previstas no Código de Processo Civil, eu tenho que ver exatamente o que eu preciso produzir para falar para o meu cliente, condomínio, para o síndico, ou falar para o meu irmão, que é síndico, que é condômino, para instruir essa petição inicial da ação de execução. E aí eu começo a fazer um comparativo. Ainda existe, por incrível que pareça, um entendimento conservador de que eu só executo títulos de crédito. Isso já não é verdade há décadas, porque o Código de Processo Civil ele deixa claro quais são os títulos executivos, não é uma lista exaustiva, é exemplificativa, até porque no próprio, e isso eu estou falando do Código Civil antigo, e ele repete no atual, ele deixa claro que leis especiais podem definir um título como executivo. E o que é o título de crédito? Títulos de crédito são aqueles que a lei define como tal. Um cheque, nota promissória, duplicata, cédula de crédito bancário, e por aí vai. E o título de crédito, conforme a doutrina clássica e os próprios fundamentos do título de crédito, ele tem 3 princípios: a cartularidade, literalidade e autonomia. O que significa isso? Quando a gente fala de título de crédito, nós falamos de ter elementos para garantir uma segurança que para ele é essencial: evitar a circulação desse título. Por quê? Quando eu tenho uma nota promissória, um cheque, ele se desvincula da obrigação que ele pode ter até se originado. Se eu entrego o cheque para uma pessoa, foi um pagamento dos meus serviços, mas depois que sai da minha mão, o cheque ele tem vida própria, ele pode ficar circulando. A ideia desses princípios, e eu vou correlacionar a execução, é que eu tenho que evitar isso. Então, o que eu faço? Se eu quero executar esse título de crédito, eu tenho que ter o original na mão e entregue ao judiciário para se executar o valor nele contido. Eu preciso disso, para garantir que ele não está circulando por aí e vai ser executado mais vezes e por aí vai. O Código de Processo Civil novo coloca o condomínio como título executivo extrajudicial. Faço uma analogia também à execução de aluguéis e encargos. Isso tudo para dizer para vocês que eu não preciso, e a gente vai falar mais à frente, dos documentos que a gente vai apresentar, que a ata de assembleia conste lá o valor da cota. Eu não preciso disso para poder executá-la. E eu dou o exemplo, a própria execução de encargos locatícios. Não existe contrato de locação, e se existe, lamento, mas cometeram um equívoco, onde eu coloco dentro do contrato de locação qual é o valor da cota de condomínio que o meu locatário vai ter que pagar. Se eu faço isso, eu estou dando um tiro no meu próprio pé. A cota de condomínio varia, ela depende de terceiros, depende de mim, então eu não vou colocar. Então eu coloco o contrato de locação, onde tem o valor original, nominal do aluguel. O valor dos encargos, eu não coloco. O IPTU, se eu repassei esse dever para o locatário, eu não vou prever no contrato.
há quem entenda de que, se eu não tenho esse valor no contrato, eu perco a liquidez. O próprio Código de Processo Civil de 73 já dizia que qualquer tipo de acréscimo onde um mero cálculo aritmético possa resolver, não desnatura ainda a liquidez e a certeza do título. O executivo extrajudicial, o título de crédito, seja o que for. Correção monetária e tudo mais. Não, isso eu posso fazer um cálculo mesmo depois de proposta e execução, de 73. Isso foi consertado agora. Então, o que eu preciso de documentos para iniciar uma execução? Na minha opinião, óbvio, tá? Se isso vai prevalecer ou não, é lógico que a gente ainda vai ter muito trabalho para fazer. Lógico que eu estou tentando dar uma opinião fundamentada, por isso fiz a analogia com contrato de locação, título de crédito, exatamente porque vai ser a dor de cabeça que, infelizmente, eu terei que ter, caso o juiz não entenda, num primeiro momento, da forma como eu interpretei. E a prova documental é a convenção. Meu condomínio não tem convenção. Já era. Não. O próprio item do Código de Processo Civil fala convenção ou ata de assembleia. E isso corretamente. Por quê? Nem todos os condomínios têm convenção. Mas é obrigatório ter. Mas alguns não têm. Acontece. Infelizmente. Como que eu vou saber o rateio? Eu vou usar a regra legal. A regra legal é a fração ideal, é a proporção do rateio de despesas. Isso está na lei. Ainda bem que a legislação, isso desde 64, na verdade, desde o decreto de 1928, deixa um critério legal, caso os condôminos, por qualquer motivo, não tenham uma convenção, ou tem, e a convenção é omissa, como existe. Então, mas se eu tenho a convenção e ela estipula o rateio, é lógico que eu tenho que apresentá-la. Atas de assembleia. A ata de assembleia é o documento principal nessa instrução da ação de execução. É a assembleia que tem o poder para, em item de previsão orçamentária, definir o valor das cotas. Ou as suas assembleias gerais extraordinárias, em item de aprovação de despesas respectiva, convoquem e decidam sobre cotas extras. Cotas extras são simplesmente aquelas que não estavam previstas no orçamento. Tá? Elas podem, não confundam com aquela definição da lei do inquilinato, que é outra, tem outro objetivo, que é dividir entre locador e locatário o que eles têm que pagar. E eu tenho que ter essa ata. Então, aquele síndico que emite uma cota extra, muitas vezes até justificada, mas sem assembleia, porque a despesa era emergencial, não tente fazer uma ação de execução nesse estado. Depois que ele homologar essa cota extra numa assembleia, aí vá para a execução. Na execução, eu não tenho espaço para ficar justificando por que está faltando um documento ou não. Não existe isso. Na execução, eu tenho que ter débito documentalmente comprovado. E eu não posso ter qualquer outro tipo de débito, cobrança, que não esteja respaldada pela assembleia. Ou seja, síndico que manda cota extra ou cota ordinária, não quer dizer que seja ilegal, mas como está pendente de referendo da Assembleia, eu tenho que aguardar esse referendo, essa homologação, ou não, porque a Assembleia pode não homologar, mas se homologar, aí sim eu posso instruir uma ação de execução. Isso já servia para o procedimento hoje, que é comum, mas para o procedimento sumário. O advogado, assim, até por questão de conservadorismo, para segurança do seu cliente, sempre exigia já isso para uma ação no procedimento sumário. Na execução, que eu já estou quase que imediatamente estou penhorando o imóvel de alguma pessoa, meu cuidado não pode ser diferente. E documentos acessórios, que são a planilha discriminada do débito, mostrando qual que é a correção, honorários, tudo mais. Por quê? A convenção, ela não vai nunca mencionar qual que é o valor nominal da cota. Eu nunca vi, já vi um monte de convenção, mas eu nunca vi uma convenção que diga qual que é o valor da cota. Já vi aquelas que dão o valor da multa por infração, que é um erro, porque colocam em OTN ou em réis, é um erro. Muito mais seria se tivesse já a previsão da cota. Um equívoco. Eu não preciso ter isso dentro da convenção pelos motivos que eu disse.
também não da ata de assembleia. Pensem bem, é fácil até incluir numa ata de assembleia, até facilita, eu evito outros documentos acessórios. Se eu tenho um condomínio de 5 unidades, todas as cotas são iguais, ou até tem a cobertura diferente, mas é fácil de colocar na ata. Agora, pensem num condomínio de 800 unidades, onde eu tenho pelo menos 12 colunas diferentes. Eu tenho que colocar tudo isso na ata de assembleia? Não tem cabimento. Isso nunca, não ocorria e não precisa começar a ocorrer por conta disso. É muito mais fácil convencer o juiz, sinceramente, de que eu tenho ali elementos para deixar claro de que a cota é essa. Até porque eu sempre vou ter alguma coisa para considerar. Porque no valor nominal da cota, dentro da ata, não vai estar multa, juros, correção monetária e tudo mais.